O ministro Flávio Dino, do STF, ao comentar sobre as reações negativas do Congresso com o bloqueio das emendas parlamentares, disse que não se sente tão odiado quanto seu colega de corte, Alexandre de Moraes, que também estava no evento realizado em Brasília. O ministro Flávio Dino, do STF, ao comentar sobre as reações negativas do Congresso com o bloqueio das emendas parlamentares, disse que não se sente tão odiado quanto seu colega de corte, Alexandre de Moraes, que também estava no evento realizado em Brasília. Vamos acompanhar. Saiu uma matéria que eu recebi como mais uma prova do desrespeito à autonomia do Poder Judiciário. Ontem saiu a seguinte matéria: em face da decisão sobre emendas, Flávio Dino conseguiu ser mais odiado do que Alexandre de Moraes. Eu quero dizer que isso é um desrespeito, porque o mais antigo é ele. E a primazia é dele. Eu não abro mão disso. Eu posso ficar em segundo lugar, terceiro lugar, não faço questão desse campeonato. Anos tentando ser o pior, e você com uma decisão que o Congresso se detesta. É a era de ouro do Botafogo, muda tudo. Olha, eles estão o tempo todo nesse clima muito festivo, né, de muito coleguismo, o tempo todo soltando piadas. O Flávio Dino já fez piada junto com o Alexandre de Moraes sobre a cor vermelha, lembram disso? Que ele falou que aí vermelho pode, aí o Alexandre de Moraes disse que só não compraria um terno vermelho porque ele acha cafona ou brega, uma dessas palavras ele usou. O Barroso fez aquela piada horrorosa também com o dinheiro indenizatório de Brumadinho, né, que ele fala que são uns bilhões lá, e ele fala que garantiria um bom final de semana. Na semana no começo desse julgamento aí sobre o cerceamento da liberdade, né, a censura no nosso país, que o STF quer impor mais uma vez, o Barroso também fala ali que por enquanto não é inquirição, aliás, ele fala que não é inquirição, e o Alexandre de Moraes solta ali uma piada de bastante péssimo tom, ele fala não por enquanto. Então assim, o tempo todo eles estão nesse clima amistoso, debatendo como se estivessem realmente na extensão do quintal da casa deles, Cláudio. Eu vou antes fazer uma oração, né? Que os anjos nos protejam desses seres de toga, né? Capa preta. Então, além de triste... Ainda mais hoje que é sexta-feira 13. Exatamente, por isso que eu comecei com a oração aí, que os anjos nos ajudem. É para lá de vexaminoso, né? De vexatório você ter uma Suprema Corte dessa maneira. Para nossa carreira, né? Para a advocacia, não existe mais no Brasil, não é respeitada. Eu fiquei sabendo, por exemplo, aqui em São Paulo, que vai ter uma manifestação de advogados em desagravo de um advogado que foi destratado dentro de uma audiência por um promotor. Vai acontecer no interior, em São Carlos. Mas nós fomos vilipendiados do nosso direito, das nossas prerrogativas, desde o 8 de janeiro. Né? A partir do 9 de janeiro, a partir desses inquéritos tocados pelo mesmo magistrado que julgou, a gente não pode nunca esquecer isso, o mesmo magistrado que investigou, nós também não tivemos, muitas vezes, acesso aos autos, acesso às provas, acesso a documentos que ele deixa com sigilo. Então, essas falas só exalam, e é esse mesmo termo que eu quero usar, exalam essa podridão que se tornou o Estado brasileiro, que não é mais um Estado de direito, é qualquer outra coisa. É isso que você está vendo aí. É o deboche, é o escárnio contra a população. Ana Paula, eles também, o Flávio Dino falou ontem também sobre a democracia do Piti, né? Ele falou que quem estava reclamando em relação às emendas parlamentares, na verdade estava dando um piti. O professor, inclusive, ontem deu uma brilhante fala aqui pra gente em relação a isso. E o clima é esse lá. Eles estão na quinta série. Só que, nesse caso, é a quinta série com o destino das nossas vidas Sim. nas mãos dele. Enquanto isso, há presos políticos no nosso país. Eles são os debochados, né? A palavra é essa, e já foi usada aqui na mesa. Eles estão trabalhando com deboche, eles não estão nem aí para a população brasileira. Todas essas piadinhas são lamentáveis, mas em especial eu vou registrar essa aí de Brumadinho, né? Nós tivemos uma tragédia no nosso estado, sem precedentes, muitas vidas perdidas, uma cidade praticamente toda destruída, e aí a pessoa brinca com isso, né? Da mesma forma que aconteceu também no Rio Grande do Sul, né, com o presidente fazendo piadas aí em suas visitas e tal. Então são pessoas debochadas. Eu
É muito triste a gente ver o nível de poder que pessoas tão pobres de espírito, tão rasas em termos de comportamento humano, estão ocupando postos tão altos na nossa suposta democracia. Pessoas que dizem defender a democracia estão, na verdade, acabando com a nossa democracia. É um assunto muito sério e a gente não sabe assim, o que tem por trás desses deboches, porque a coisa não está tão boa assim para eles, não. Talvez seja uma forma de mostrar que eles estão se sentindo seguros, mas não estão, né? Existe uma reação muito grande da sociedade brasileira, organizada aí nas redes sociais, organismos internacionais, né? Atores internacionais, digamos assim, do palco político do mundo, vendo o que está acontecendo no Brasil. Então tem muita água pela frente e parece que quem ri por último costuma rir melhor. Então a gente vai ver. Professor, você sabe o que é interessante também? É porque o tempo todo eles ficam com esse discurso do ódio, aí a rede social tá propagando ódio, aí teve lá o tio França, o Paulo, tio França, que fez aquele suicídio midiático e eles quiseram atrelar a 8 de janeiro ao bolsonarismo, à direita e considerar aquilo um atentado terrorista contra a vida do Alexandre de Moraes, porque é o tal do discurso de ódio, aquela coisa toda. Ou seja, eles desgastam a palavra, né, e eles fazem isso de maneira proposital para que as pessoas percam realmente a sensibilidade, né, do que é de fato ter o ódio, ignoram que as ações que eles fazem são completamente estapafúrdias e essas sim dignas de, não vou nem colocar a palavra ódio, mas dignas de serem rechaçadas, uma vez que coloca pessoas dentro de uma prisão, são sequestradas pelo Estado brasileiro a mando do STF, e ali naquele momento eles fazem uma piadoca ali de uma sexta-feira no happy hour sobre o ódio. Então ainda tem essa questão da contradição, professor. Geise, é bem interessante. Primeiro, quando a gente vê a questão da piada, numa determinada circunstância específica, com pessoas diferentes e pessoas que estão realmente conectadas com a realidade, a piada teria produzido riso de toda a sociedade. Por quê? Porque se verificaria que o ódio não tem fundamento, o ódio em relação a eles. Aí vem um ponto que todos estão trazendo aqui. Eles sabem que são odiados. E eles sabem que eles fazem por merecer esse ódio de parcela expressiva da sociedade. E veja, eu não estou defendendo o ódio e caso queiram me prender, eu sou totalmente contrário com qualquer ofensa que se faça a qualquer autoridade. Não se toque em autoridade, não se referem à autoridade de uma maneira que seja desrespeitosa. Esse é o meu comportamento. Por isso não vamos dizer que eu estou falando de ódio, não. Mas eu sei que vocês sabem porque são odiados. Vocês sabem por qual razão as pessoas, quando olham na rua, não olham com nenhuma simpatia. Aí vem a questão. Quando você trouxe e falou assim, nossa, será se estão, não sei se foi a Ana Paula ou foi você, será se eles estão antevendo alguma coisa? Porque eles estão tensos, sim. Me lembra muito os períodos pré-revolucionários, em que aqueles indivíduos que estão gerando a causa pela qual pode trazer uma revolta da sociedade, começam a perceber que eles têm que arranjar uma maneira de correr. Por qual razão? Porque eles sabem que ninguém gosta deles. Eu vou pegar dois momentos, um deles não é nada agradável, porque fala da Revolução Russa, mas que aqui tiveram a oportunidade, não quiserem ler o livro, assistam um filme do Dr. Zhivago. No momento da pré-revolução, tem uma hora em que uma daquelas personalidades riquíssimas que estão lá, aí estão os comunistas do lado de fora cantando, aí num jantar, que era um jantar maravilhoso, estão do lado de fora do restaurante, aí o cara pega, levanta e fala para todos aqueles que estão iludidos de que aquilo vai passar. Ele fala assim, talvez depois da Revolução eles aprendam a cantar melhor. Era uma piadinha. Exatamente. Veio a Revolução e a cantoria foi na base de fuzil e foram fuzilados todos. Tá? Não estou dizendo que isso vai acontecer, nem é o que eu quero. Estou apenas dizendo que é a angústia daqueles que estão fazendo piadinha, sabendo que o ódio está batendo as portas das suas casas. A melhor maneira deles fazerem isso é terem vergonha na cara e se comportarem como cidadãos, porque antes de serem autoridades, existe um posto, um cargo e uma condição que é superior a todas as outras, que é ser cidadão, que é a base de tudo. Então eles deveriam voltar a ser cidadãos. E como cidadãos eles deveriam se comportar, reduzir a sua arrogância, reduzir a sua petulância e começar a se comportar, não como Maria Antonieta, mas aí que já é um caso, deixa de lá a Revolução Russa e volta para a Revolução Francesa, que já é um caso de deturpação mental, que já não percebe a realidade.
parte deles talvez não estejam percebendo a realidade. Eu acho que está por aí. E eles estão lá brincando de Maria Antonieta, deles brioches. Não tem pão, deles brioches. Ou seja, não sabe, afinal de contas, o que está ocorrendo. Mas cedo ou tarde esse teto vai alcançar. O problema é que nós não temos lideranças que possam carrear, não é um processo revolucionário, muito menos um golpe. Sou contra os dois. Por ser de direita, não suporto a ideia de revolução. E golpe, porque eu não sou a favor, porque eu sou a defensor do Estado Democrático de Direito. Mas o problema é que nós não temos lideranças para carrear o sentimento popular, para fazer as coisas certas, dentre elas desobediências civis. Por exemplo, um tipo de desobediência pode ser feita. O agronegócio poderia dizer, já que vocês estão me esculhambando e sou eu que mantenho essa economia, a partir de agora eu não faço mais nada. Você vai prender todos os agropecuaristas? Você vai prender todos os trabalhadores? Não. Ou vocês agem dentro da lei e da Constituição e nos respeitem dentro delas, por exemplo. Não sei por que está cobrando a coisa do agronegócio. Deveria dar anistia para as dívidas do agronegócio. Porque a França, que o Lula passeou como se fosse um namoradinho com Macron, lá eles dão subsídio para o agronegócio deles. Estão querendo quebrar o acordo com o Mercosul. Por qual razão? Porque lá eles não querem que o agronegócio deles seja tocado. E aí, é aí que falta. Nós precisamos de lideranças civis que não vão acreditar nas nossas lideranças políticas, porque o sistema não permite. Mas lideranças civis que digam, é assim que nós devemos nos comportar, ou você estabelece uma ordem, ou então o país para. Não precisa ter um tiro, uma agressão, nem um tapa. É só dizer, agora o país para. Não foi o que os caminhoneiros tentaram fazer? Tentaram. É Durkheim na veia, inclusive, né? Você cria um estado de anomia. Mas só que tem um detalhe. Eles tentaram fazer, mas foi automaticamente politizado. Na hora que foi politizado, apareceu um grupo de políticos, eu quero tirar proveito disso. Aí acabou. Tirar proveito disso, o que ocorreu? Esvaziou, aí eles falaram, tá vendo como é aquele pessoal da direita que não quer o Brasil bem? Os caminhoneiros, se fazem isso, eles param o Brasil. Os pecuaristas também param. Não estou dizendo parar para quebrar o Brasil. Eles têm que parar apenas para dizer, agora vamos fazer um pacto de sobriedade. Dentro desse pacto tem que ter uma coisa, acabou com a função recursal do Supremo Tribunal Federal. É só constitucional. E uma vez questionado sobre a constitucionalidade, ele só tem direito a falar uma coisa, é ou não é constitucional. Se é constitucional, toca. Se não é constitucional, volta para o Congresso e o Congresso tem que dar prioridade para aquilo que foi dito que não é constitucional e resolver o problema. Acabou. Mas quem que no Congresso vai fazer isso? Essa que é a pergunta. Não tem liderança alguma ali dentro, o Diogo da Luz. E vale lembrar aqui um fato muito importante que aconteceu durante aí a nossa ditadura e que vai entrar aí para a história quando o ex-desembargador Sebastião Coelho, lá de Brasília, foi até o Supremo Tribunal e falou ali, olhando para ele, que eles eram os 11 odiados. E falou isso com toda a razão. Sem dúvida alguma. Olha, eu sou do tempo que, até para resolver essas questões, os juízes falavam nos autos, e apenas nos autos. Não entendo por que começou, até onde me lembro, quando Gilmar Mendes foi presidente do Senado, do STF pela primeira vez, por volta de 2002, que ele começou a dar entrevista para todo quanto é lado, e parece que pegaram gosto e todo mundo está fazendo isso. O juiz tem que falar nos autos. Alguns vão dizer, não, mas ele estava hoje no Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, então faz sentido. E esse instituto tem, nas suas normas, nos seus propósitos, discutir as questões jurídicas, aprofundar o conhecimento, etc. Muito que bem. Então vá lá para dar uma aula. Isso que ele está fazendo não é dar aula. Ele está falando de coisas que não tem nada a ver com o juridiquês, na verdade. Eu não vejo a menor lógica neles fazerem isso. Mas a solução tem que passar pelo Senado, pelo Congresso, não tem outro jeito. Basta os senadores chamarem esses ministros para uma conversinha. Vem aqui, vem explicar o que está acontecendo. Por que você está fazendo isso? Por que você está fazendo aquilo? Isso aqui está certo, isso aqui está errado. E botar as coisas em ordem. Basta chamar uns dois dele, que eu não tenho dúvida que a coisa começaria a ficar diferente. Mas o problema é esse, né? Quem do Senado, quem do Congresso? Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.